Preste atenção nisso, porque desde o dia 23 de março, algo começou a mudar, e a maioria das pessoas nem percebeu. Não foi algo barulhento, não teve anúncio, não teve sinal óbvio, nada que chamasse atenção de forma imediata. Mas se você parar por um momento e observar com mais cuidado, vai perceber que existe uma sensação diferente no ar, como se algo tivesse se reorganizado silenciosamente por dentro, antes mesmo de aparecer por fora. Talvez você tenha sentido isso nas últimas horas. Uma mudança sutil, quase imperceptível. Uma clareza que surgiu do nada. Um pensamento que simplesmente fez sentido sem esforço. Ou até aquela sensação estranha de que algo está prestes a acontecer, mesmo que você ainda não consiga explicar exatamente o que. E o mais curioso é que isso não acontece com todo mundo. A maioria das pessoas continua no automático, repetindo os mesmos padrões, esperando que algo externo aconteça para justificar uma mudança. Mas existe um outro grupo, um grupo menor, que começa a perceber esses pequenos sinais antes, que sente quando algo muda, mesmo que o mundo ao redor ainda pareça igual. E se você está aqui agora, não é por acaso, porque esse tipo de percepção não aparece do nada. Ela começa quando você está mais atento, mais consciente, mais aberto ao que está acontecendo além do óbvio. E é exatamente isso que o dia 23 de março marca. Não é só mais um dia no calendário. É o ponto onde algo começa a se alinhar de forma diferente. E, a partir daqui, a forma como você reage ao que já está claro começa a definir o que vai acontecer nos próximos meses. Mas antes de entender o que fazer com isso, você precisa enxergar uma coisa que quase ninguém percebe. Porque existe um detalhe que muda completamente a forma como você enxerga tudo isso. E quase ninguém questiona. Desde sempre, te ensinaram que o ano começa em janeiro, que aquele é o ponto de virada, o momento de recomeçar, de definir metas, de mudar a vida. Só que se você for sincero consigo mesmo, o que realmente mudou para você em janeiro? O que de fato se moveu de forma concreta? Na maioria das vezes, nada. E isso não acontece por falta de esforço. Não é porque você não tentou, não se organizou ou não quis mudar. É porque simplesmente aquele não é o ponto real onde as coisas começam a se mover de verdade. Existe um outro ciclo acontecendo. Um ciclo que não depende de calendário comum, mas de movimento natural. E esse ciclo já começou. E foi exatamente no dia 23 de março que ele entrou em uma fase onde começa a ficar perceptível para quem está atento. É como se, até então, tudo estivesse sendo preparado nos bastidores. Ajustes sendo feitos, situações sendo mantidas no lugar, decisões sendo adiadas. Não porque estavam erradas, mas porque ainda não era o momento de acontecer. E isso explica muita coisa. Explica por que você sentiu que estava fazendo esforço e não via retorno. Explica por que algumas coisas simplesmente não andavam, mesmo quando parecia que já estavam prontas. Explica aquela sensação de estar quase lá, mas nunca sair do lugar. Não era falta de capacidade, era timing. E agora isso mudou. O dia 23 de março não marca só uma data. Ele marca o ponto onde esse ciclo começa a se abrir, onde aquilo que estava sendo segurado começa a encontrar espaço para se mover. E quando isso acontece, as coisas não precisam mais ser forçadas. Elas começam a responder. Mas isso só fica claro para quem consegue sair do padrão automático e perceber o que realmente está acontecendo. E quando você começa a olhar para isso com mais atenção, uma coisa fica muito clara. Nada do que você fez até aqui foi perdido. Pode não ter aparecido quando você esperava. Pode ter parecido que você estava colocando esforço em algo que não dava retorno. Momentos em que você tentou, insistiu, fez o que precisava ser feito e mesmo assim, nada se movia. Aquela sensação de estar fazendo tudo certo, mas não ver resultado. Só que o ponto é que esse ciclo não funciona de forma imediata. Ele não recompensa na hora. Ele acumula. Cada decisão, cada tentativa, cada momento em que você seguiu mesmo sem ter certeza, tudo isso foi sendo armazenado, como se estivesse sendo preparado para um momento específico onde isso pudesse, finalmente, ser liberado. E esse momento começa a partir do dia 23 de março. O que antes parecia silêncio, agora começa a responder. Mas tem um detalhe importante nisso tudo, e é aqui que muita gente se confunde. Algumas das coisas que vão começar a aparecer agora, você já tinha desistido delas, você parou de esperar, parou de considerar, em alguns casos até esqueceu completamente. E é exatamente por isso que, quando elas voltam, não voltam do jeito que você imaginava. Elas voltam diferentes, de uma forma mais direta, mais simples, às vezes até inesperada demais para parecer real.
E é nesse ponto que muita gente perde o momento, porque espera algo maior, mais intenso, mais óbvio, quando na verdade a resposta está ali, simples. E isso muda tudo, porque agora não é mais sobre fazer mais esforço, é sobre perceber o que já está acontecendo e saber reconhecer quando algo finalmente começou a se mover. E é exatamente aqui que entra a parte mais interessante, porque o que começa a acontecer agora não segue o padrão que você está acostumado. A maioria das pessoas espera que, quando algo importante vai acontecer, venha acompanhado de um grande sinal, algo intenso, óbvio, impossível de ignorar. Como se a vida tivesse que anunciar: é agora. Só que esse novo ciclo não funciona assim. O que começa a surgir a partir do dia 23 de março é muito mais simples do que isso. Você vai ter momentos onde algo simplesmente faz sentido, sem esforço, sem dúvida, sem aquela necessidade de pensar demais. Uma ideia aparece e já vem completa. Uma decisão surge e você já sabe o que precisa ser feito. Não tem conflito interno, não tem aquela confusão mental de antes, só clareza. Agora presta atenção, porque se você está tendo esses momentos de clareza, onde tudo simplesmente faz sentido sem esforço, isso não é comum. Isso normalmente indica que você entrou em um estado onde a sua percepção está mais alinhada. Só que existe um detalhe. A maioria das pessoas não sabe sustentar esse estado. Elas têm clareza, mas não sabem transformar isso em resultado. E é exatamente aí que tudo trava de novo. Porque não basta ter esses momentos, é preciso saber o que fazer com eles, saber como agir, como direcionar, como transformar essa clareza em dinheiro, em oportunidades, em um relacionamento saudável e até em mais estabilidade na sua própria vida. E é por isso que existe um passo a passo, um processo que te ensina a não só acessar essa clareza, mas manter ela, aprofundar ela e usar isso de forma prática. Esse processo está no livro Seu Eu Superior, que está disponível no primeiro comentário fixado. Esse livro te mostra exatamente como sair desse estado onde tudo só faz sentido por alguns momentos e começar a viver isso de forma constante. E se você realmente ler com atenção e aplicar o que está lá, você vai perceber que aquilo que antes parecia difícil começa a acontecer de forma muito mais simples, porque você deixa de duvidar, deixa de travar e começa a agir no momento certo. Então, se você quer parar de perder esses momentos de clareza e começar a usar isso para transformar a sua realidade de verdade, acessa o primeiro comentário fixado e começa a ler agora. E justamente por ser simples, muita gente vai ignorar, vai achar que é pequeno demais para ser importante, vai esperar um sinal maior, uma confirmação mais forte, algo que pareça mais grandioso. E enquanto espera isso, perde o momento. Porque esse ciclo não responde a essa intensidade. Ele responde à clareza. E isso muda completamente a forma como você precisa agir. Não é mais sobre analisar todas as possibilidades, tentar prever todos os cenários ou esperar se sentir 100% preparado. Na verdade, quanto mais você tenta complicar, mais tudo parece travar. O que funciona agora é direto. Se algo ficou claro, você age, sem excesso de pensamento, sem criar barreiras desnecessárias, porque a clareza já é o sinal. Só que é um tipo de sinal que exige atenção, não emoção. E é aqui que acontece a separação entre quem percebe e se move e quem ignora e continua no mesmo lugar. E a partir do momento em que você começa a agir assim, algo muda de forma muito clara. Não é uma mudança explosiva, não é algo caótico ou descontrolado. É mais sutil que isso, mas muito mais real, porque o que estava parado começa a se mover. Situações que pareciam travadas por semanas, meses, começam a destravar sem esforço. Conversas que não aconteciam começam a acontecer. Decisões que estavam sendo adiadas chegam em um ponto onde não dá mais para ignorar. E isso acontece porque aquela fase anterior, onde tudo parecia lento, pesado, sem direção, não era um erro. Era preparação. Durante esse período, muita coisa foi mantida no lugar. Não porque não podia acontecer, mas porque ainda não existia espaço suficiente para sustentar a mudança. Era como se tudo estivesse sendo comprimido, acumulando força sem ter para onde ir. E isso gera uma sensação muito específica, uma pressão silenciosa, uma frustração constante. Aquela sensação de que algo precisava mudar, mas nada realmente mudava. Você sentia que estava pronto, que já tinha entendido o que precisava ser feito, mas não existia abertura. E é exatamente isso que muda a partir do dia 23. Agora existe espaço.
E quando esse espaço aparece, tudo que estava acumulado começa a se mover de uma vez, não de forma desorganizada, mas direta, como se as coisas finalmente encontrassem um caminho. E é por isso que esse momento pode parecer mais intenso do que o esperado. Não porque algo novo surgiu, mas porque o que já estava pronto finalmente começou a avançar. Depois de um período longo de espera, qualquer movimento parece maior do que realmente é. Mas o ponto principal não é a intensidade, é a direção. Porque agora, o que se move, continua se movendo. E conforme esse movimento começa, outra coisa também muda. E muita gente não percebe isso de imediato. Aquilo que antes ficava só na sua cabeça começa a se aproximar da realidade. Ideias que você vinha pensando há um tempo, planos que você imaginava, mas nunca tirava do papel, aquela versão da sua vida que você considerava distante. Tudo isso começa a ganhar uma presença diferente. Não como algo abstrato, mas como algo possível de ser executado agora. Isso muda completamente a sensação. Antes, você podia pensar em qualquer coisa sem compromisso. Podia imaginar, ajustar, planejar e depois simplesmente deixar de lado sem consequência. Era confortável, porque não existia pressão real para agir. Só que isso não funciona mais assim. A partir desse ponto, o que você está pensando começa a pedir ação. Começa a exigir um espaço na sua realidade. E se você não dá esse espaço, isso não fica neutro. Começa a incomodar. Aquela ideia que antes era só um pensamento leve, agora vira algo que parece que você está evitando. Como se no fundo você já soubesse o que precisa fazer, mas ainda estivesse adiando. E esse é o ponto onde muita gente trava, porque transformar algo em realidade significa abrir mão da versão perfeita que existe só na cabeça. Significa lidar com o processo real, onde existe risco, onde pode dar certo ou errado, onde exige movimento. Mas é exatamente aí que tudo começa a mudar. Porque no momento em que você tira algo da mente e coloca no mundo, mesmo que seja de forma pequena, o mundo responde. Não precisa forçar, não precisa controlar tudo, só precisa iniciar. E quando esse movimento começa, ele cria continuidade. Uma coisa leva a outra. As conexões começam a acontecer. As oportunidades deixam de parecer aleatórias. E aquilo que antes era só uma ideia, começa a tomar forma de verdade. E isso só acontece por um motivo simples. Você parou de deixar tudo só na cabeça. E é exatamente nesse ponto que entra uma mudança que muita gente só percebe quando já está acontecendo. A forma como a sua energia responde às coisas. Antes, você podia dividir sua atenção em várias direções, testar coisas diferentes, gastar tempo com situações que não levavam a lugar nenhum, e ainda assim ver algum tipo de progresso, mesmo que lento. Não era eficiente, mas funcionava até certo ponto. Agora isso muda completamente. A partir desse novo ciclo que começou a se abrir no dia 23 de março, a sua energia começa a ficar muito mais seletiva. O que faz sentido cresce rápido. O que não faz, trava quase que imediatamente. E essa diferença fica muito clara. Você começa a perceber que certas coisas simplesmente não respondem mais. Você coloca esforço, tenta insistir, mas não existe movimento. E não é porque você está fazendo pouco, é porque aquilo já não tem continuidade. E aqui está o erro que muita gente comete: achar que isso é um desafio que precisa ser vencido. Não é. É um sinal. Quando algo começa a travar rápido demais, sem resposta, sem retorno, isso não é um convite para insistir mais. É um indicativo de que aquilo não está alinhado com o que você precisa seguir agora. Ao mesmo tempo, quando você direciona sua energia para algo certo, o efeito é o oposto. As coisas fluem. Não de forma mágica, mas natural. Você não precisa ajustar o tempo todo, não precisa ficar questionando cada passo. Existe continuidade, existe resposta, existe crescimento. E é isso que muda tudo, porque agora não é sobre fazer mais, é sobre direcionar melhor. Você não precisa aumentar esforço, você precisa parar de desperdiçar energia em coisas que já não respondem. E quando você começa a perceber essa diferença, você ganha algo muito mais valioso do que motivação: clareza de direção. E conforme essa clareza vai se consolidando, você começa a encarar um ponto que a maioria das pessoas evita até o último momento. Porque não é só sobre saber o que fazer, é sobre aceitar o que precisa ser deixado para trás. Existe uma ideia que muita gente carrega, quase automática: quando eu tiver a oportunidade certa, eu vou. Só que quando você observa isso de perto, percebe que não é tão simples assim, porque aquilo que você diz que quer
não entra na sua vida sem substituir algo que já está nela. E é exatamente aí que surge a hesitação. Não é falta de vontade de crescer, não é falta de ambição. É o apego ao que já é conhecido. Rotinas, pessoas, ambientes, formas de pensar, coisas que já não fazem tanto sentido, mas ainda são confortáveis o suficiente para você não mexer. E o que esse momento, a partir do dia 23 de março, começa a trazer são situações onde essa escolha fica clara demais para ser ignorada. Não é algo confuso. Não é algo que você precisa analisar por dias. É simples. Você vê o que faz sentido e ao mesmo tempo percebe o que não cabe mais. E mesmo assim, por um instante, pode surgir aquela vontade de adiar, de deixar para depois, de esperar um momento melhor. Mas no fundo, você já sabe. A decisão já está feita internamente. O que falta é a ação. E é aqui que muita gente trava, não porque não sabe o caminho, mas porque sabe exatamente qual é e entende o que precisa abrir mão para seguir. Só que existe um ponto importante nisso tudo. Ficar onde está também tem um custo. E esse custo não aparece de forma imediata, ele vem aos poucos, na forma de sensação de estagnação, de repetição, de saber que poderia estar em outro lugar, mas continuar no mesmo. E é isso que esse momento começa a cortar. Ele não força você a mudar, mas deixa claro demais quando você está escolhendo não mudar. E depois que você vê isso com clareza, fica muito mais difícil fingir que não percebeu. E no meio de tudo isso, existe uma pergunta que fica por trás de todas as situações que estão aparecendo agora. E a maioria das pessoas evita responder isso com sinceridade. Se a vida que você diz que quer estivesse disponível para você hoje, você realmente escolheria viver ela? Não na teoria, não na ideia bonita que você construiu na sua cabeça, mas na prática. Porque essa vida não vem só com coisas novas, ela substitui coisas antigas. Ela exige que você mude a forma como você vive hoje, que você saia de rotinas que já estão confortáveis, mesmo que não sejam ideais, que você deixe para trás certas relações, certas decisões, certos padrões que no fundo você já sabe que não fazem mais sentido, mas ainda estão ali. E é exatamente por isso que tanta gente fica parada. Não é porque não quer algo melhor, é porque não quer abrir mão do que já tem para chegar lá. E esse novo momento que começou a partir do dia 23 de março começa a trazer isso de forma muito direta. Não de uma vez só, mas em pequenos pontos. Uma decisão que volta várias vezes na sua mente. Um caminho que continua fazendo sentido, mesmo quando você tenta ignorar. Uma oportunidade que aparece de novo, de uma forma diferente. E quanto mais você adia, mais isso fica evidente, porque você já sabe a resposta. O problema nunca foi falta de clareza, foi a distância entre saber e fazer. E é exatamente essa distância que começa a diminuir agora. Você não consegue mais fingir que não vê, não consegue mais justificar tanto, não consegue mais se distrair daquilo que já está claro. E isso pode parecer desconfortável no começo, mas é exatamente isso que começa a alinhar tudo. Porque no momento em que você para de evitar o que já sabe, a vida começa a se organizar em torno dessa decisão. E é aí que as coisas realmente começam a mudar. E no final, tudo isso se resume a algo muito mais simples do que parece. Não é sobre mudar tudo de uma vez, não é sobre ter certeza absoluta de cada passo, e muito menos sobre esperar o momento perfeito para começar. É sobre não ignorar o que já está claro, porque desde o dia 23 de março, algo mudou na forma como as coisas se organizam ao seu redor. Não de forma óbvia, não de forma barulhenta, mas de uma forma muito precisa. Como se a vida estivesse deixando de empurrar você e começando a responder ao que você já entende. E isso muda completamente o jogo. Você não precisa mais procurar sinais o tempo todo, porque a clareza já está ali. Você não precisa mais forçar situações, porque aquilo que precisa acontecer começa a encontrar caminho quando você age. E você não precisa mais ficar preso tentando entender tudo, porque o próximo passo já começa a se mostrar de forma simples. Mas existe um detalhe que define tudo a partir daqui. Você pode perceber e ainda assim não agir. E é exatamente isso que mantém a maioria das pessoas no mesmo lugar. Não é falta de oportunidade, não é falta de capacidade. É ignorar o momento certo quando ele aparece de forma simples demais para parecer importante. Só que agora isso não funciona mais. Porque quanto mais você ignora, mais evidente fica. Quanto mais você adia, mais desconfortável se torna. Não porque algo está errado, mas porque você já passou do ponto de fingir que não sabe.
E é aqui que acontece a virada de verdade. Não no momento em que tudo muda fora, mas no momento em que você decide não voltar atrás no que já entendeu. E quando isso acontece, as coisas começam a se encaixar de um jeito que não depende mais de esforço exagerado. Não porque ficou fácil, mas porque ficou direto. Uma decisão puxa a outra, um movimento abre espaço para outro. E aquilo que antes parecia distante começa a se tornar parte da sua realidade de forma natural. Então, a partir daqui, não tenta acelerar tudo. Não tenta controlar cada detalhe. Só presta atenção no que continua voltando para você, no que continua fazendo sentido, mesmo quando você tenta ignorar. Porque isso não está voltando por acaso. E se você agir quando isso estiver claro, você vai perceber uma coisa: você não estava atrasado. Você só estava esperando o ponto certo. E esse ponto já começou.